Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. Sabem aqueles livros que quando você começa a ler não te dá a menor vontade de parar de fazer a leitura, que você é tragada pra dentro da história de uma forma que às vezes nem você mesmo consegue entender o porquê daquilo tá acontecendo, de tão envolvente que o livro tá? Hoje eu vim indicar pra vocês 5 romances, 5 histórias de amor que funcionaram pra mim dessa maneira, aqueles livros que me fizeram rir, me fizeram chorar, me trouxeram um bom sentimento, que muitas vezes me fizeram terminar a leitura com um sorriso no rosto e um suspiro bem fundo pelaquela história que eu tinha lido. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês foi Anne e o Beijo Francês, da Stephanie Perkins. Foi um livro que eu li de uma sentada, eu comecei a ler no finalzinho da noite e fui até, sei lá, umas 2 da manhã, lendo, porque eu não conseguia parar de ler. Aqui no caso, a Ana, ela vai passar o último ano dela da escola em Paris, uma viagem paga pelo pai dela, só que ela tá indo contra a vontade dela. Ela não quer deixar os amigos dela nos Estados Unidos, ela não quer, aliás, fazer o último ano que é tão importante, longe de tudo aquilo que ela já conhecia, sem contar que ela tem uma birra com o próprio pai. E quando ela chega em Paris, ela conhece as pessoas e as coisas vão mudando aos poucos. E foi um livro totalmente delicioso mesmo de ser lido. A escrita da autora foi super envolvente, eu me envolvi com toda a cena de Paris, eu sou louca pra conhecer Paris, então isso também influenciou muito. E eu amei o romance aqui da história. O Sinclair, ele na época, eu lembro do lançamento, ele foi um grande crush literário, porque todo mundo se apaixonou por ele, porque ele é realmente um fofo e tem uma tensão tão grande entre ele e a Ana por conta do relacionamento ser proibido e eles meio que não assumem muito que sentem um pelo outro, mas fica aquela tensão entre eles, aquele romance subentendido, e tudo isso aumentou a carga emocional da história, a carga romântica, e enfim, eu me apaixonei completamente pelo livro. Amei também depois Lola e o Garoto da Casa ao Lado, que é o outro livro da Stephanie Perkins e que meio que faz parte de uma série aqui da trilogia, porque os personagens, eles aparecem aqui em Anne e o Beijo Francês e depois em Lola e o Garoto da Casa ao Lado, os personagens daqui retornam a aparecer lá. O terceiro livro é Isla e o Final Feliz, que acabou de ser lançado pela editora Intrínseca, e eu também tô louca pra ler, porque eu tenho certeza que eu vou amar tanto quanto os 2 primeiros. O outro livro é um que até agora eu não consigo entender que feitiço ele lançou sobre mim, porque ele me envolveu completamente também. Desde a primeira página eu não conseguia parar de ler o livro, eu me apaixonei por ele, e foi De Volta para Casa, da Karen White. Eu li esse livro num dia terrível, porque eu fui pra buscar meu passe escolar em São Paulo, meu cartão de passe escolar no Vale Transporte, e eu tive que passar 5 horas na fila, e embaixo de sol, em pé, sem comer, sem ir ao banheiro, sem beber água, então eu tava num humor terrível, foi um péssimo dia, e o que me salvou foi ter esse livro comigo, porque eu já tinha me apaixonado por ele desde a primeira página, desde que comecei a ler, e ali na fila, o que me ajudou a passar o tempo foi isso. Nesse livro, a protagonista, ela tem um trauma no passado, digamos assim, porque o grande amor da vida dela acabou a abandonando para casar com a irmã dela, e desde que isso aconteceu, ela foi embora da cidade em que ela cresceu, né, era uma cidade bem pequenininha, ela foi embora de lá, cortou contato com praticamente todo mundo, ela só manteve contato com o pai, e que ainda assim ela via uma vez ao ano, e foi pra cidade grande onde ela construiu a vida dela e se tornou uma mulher de sucesso, uma mulher de negócios, enfim. É só que quando uma noite ela recebe inesperadamente a ligação da irmã dela avisando que o pai dela está morrendo e ela tem que retornar pra cidade natal pra essa despedida. E quando ela volta, ela tem que rever várias situações do passado dela, enfim, a história vai tomando esse rumo. Como eu falei, eu não consigo entender o que tanto esse livro me encantou, mas a escrita da autora ela foi super gostosa, super envolvente, e todo aquele clima familiar da cidade pequena dela, todos os traumas que ela tinha que rever, e mesmo a minha visão inicial da protagonista, porque eu senti as dores dela no começo, como assim, que absurdo a irmã dela fazer isso com ela, logo também eu fui revendo aos poucos, porque eu fui enxergando as coisas com outros olhos, e aí eu queria sacudir a protagonista e falar pra ela parar de ser tão orgulhosa e prestar atenção em outras coisas, e o romance que surge depois também é super envolvente, enfim. Eu sei que eu me apaixonei pelas personagens, eu me apaixonei pelo lugar ali que eles vivem, pelo cenário, pela situação familiar,
E eu torci por todos os desenrolares. Foi um livro que, na verdade, ele foi bastante previsível em vários pontos, mas ainda assim ele me encantou, ele me levou às lágrimas no final e, enfim, adorei a leitura e recomendo pra vocês. Outro livro entrou na minha lista de favoritos no ano passado, que era um que eu tava louca pra ler e não me decepcionei em nada com ele, e foi A Lista de Bret. Aqui no caso, a Bret, ela, infelizmente a mãe dela vem a falecer, e ela fica muito abalada com isso, e ela recebe uma herança da mãe dela. No testamento, a mãe dela deixa claro que para ela receber a parte dela da herança, ela tem que cumprir uma lista. E essa lista é a lista de sonhos dela, que ela escreveu quando era uma adolescente, eram sonhos que ela tinha quando adolescente, e a mãe dela deu um prazo de 1 ano para cumprir todos aqueles itens. A lista, quando ela vê, né, ela vê que já tem alguns itens riscados, que foram os itens que ela foi cumprindo ao longo dos anos pela mãe dela. Ela tinha jogado a Bret, no caso, ela tinha jogado aquela lista fora, a mãe dela encontrou e guardou. Enfim, até a fase adulta da Bret. E ela fica indignada, não porque ela tá louca pra receber a herança, mas porque como assim ela tem que cumprir aqueles sonhos, sendo que eles não fazem mais parte dela? Ela já mudou, ela é outra mulher hoje, ela tem outra vida, outra cabeça, outros sonhos. E não tem por que ela se forçar a fazer aquilo que a mãe dela tá impondo que ela faça. E, enfim, o livro também é uma delícia, ele tem passagens divertidas, ele tem outras passagens que são bem tristes, ele demonstra situações bem reais e bem duras, mas acima de tudo, ele fala sobre sonhos e ele te dá aquele calorzinho gostoso no peito, que te faz pensar então sobre seus próprios sonhos, a importância de você vencer os seus próprios medos, os seus obstáculos e você ir atrás daquilo que você quer, que você deseja, resgatar aquilo que você tem dentro de você e que muitas vezes você acaba perdendo conforme a vivência que você tem. Então foi um livro que também me levou às lágrimas, me trouxe risadas em vários momentos e que no final me fez suspirar, me fez fechar o livro e pensar, ai, que delícia de leitura, quero voltar, quero ler de novo, e me deixou com aquela sensação gostosa de que tudo pode dar certo, vamos seguir nossos sonhos. O outro livro também foi um que me conquistou desde o início, e no caso foi As Violetas de Março. Nesse caso aqui nós temos a Emily, que é a protagonista. Ela é uma escritora, na verdade ela publicou apenas um livro, esse livro fez um sucesso tremendo e desde então ela não conseguiu escrever outra história. E agora, após ela ter passado por um processo difícil de rejeição, ela acabou de se separar do marido, tá passando pelo processo de divórcio, ela resolve voltar para uma cidadezinha litorânea onde a tia-avó dela mora. E para rever, pensar na própria vida. Quando ela chega lá, ela se depara com um diário escrito por alguém que ela não sabe quem é, e a história daquele diário a deixa completamente encantada e faz também com que ela vá descobrindo várias coisas sobre ela, sobre a vida dela, enfim. E eu também me apaixonei muito pelo livro. Aqui no caso, eu acho que a história do diário foi a grande responsável por eu ter me encantado tanto. A escrita do diário acho que acabou me tocando mais até do que a do restante da narrativa. A história lá foi uma história linda, 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 que eu amei acompanhar, mas eu amei o livro como um todo. Fiquei completamente encantada também pelo cenário, pelos desenrolares. Foi um livro também que eu li acho que em um só dia, porque eu não conseguia parar de ler. Fiquei curiosa por todos os acontecimentos, torci por vários deles. E quando o final chegou, eu fiquei completamente satisfeita por ele. Enfim, foi um livro que me encantou completamente, que eu também recomendo muito pra você. E o último livro foi uma das minhas leituras mais recentes, também entrou pra minha lista de favoritos, foi um dos melhores romances que eu li no ano, e foi Uma Curva no Tempo, da Dani Atkins. Aqui no caso, a protagonista, ela passou por um trauma muito grande aos 18 anos, ela perdeu o melhor amigo dela num acidente terrível, que acabou também a deixando com uma cicatriz enorme no rosto. E aí, 5 anos após esse acontecimento, depois que a vida dela já foi por água abaixo, digamos assim, ela tá numa situação, ela se culpa pelo que aconteceu, ela sente falta do amigo, a vida dela seguiu por um rumo totalmente diferente do que ela queria, ela não conseguiu fazer faculdade, ela tá infeliz com diversas coisas e ela precisa acabar retornando à cidade natal dela, pra onde ela não tinha voltado desde que ela saiu de lá, porque a melhor amiga dela vai casar e vai ter uma reunião então de todos os grandes amigos daquela época, a primeira vez que todos eles vão se reunir. Quando ela está lá, reunida com todos, ela também acaba passando por fortes emoções e por uma questão que eu não vou dar tantos detalhes, mas ela acaba tendo uma dor de cabeça muito grande, ela acaba desmaiando e quando ela acorda ela está em outro universo.
nesse outro universo, todos os terríveis acontecimentos da vida dela nunca aconteceram, a vida dela teve outro desenrolar durante aqueles 5 anos e ela não consegue entender como que ela tá vivendo aquilo, qual é a realidade, o que foi que aconteceu, e a história vai se desenvolvendo. Eu fiquei desde o início encantada com a escrita da autora, aquilo já me envolveu, o sofrimento da personagem também mexeu comigo, e então isso foi um motivador para a leitura. E depois que ela ingressa nesse universo paralelo, digamos assim, eu fiquei completamente curiosa para saber o que ia acontecer, não conseguia parar de ler, porque eu precisava entender qual era a realidade ou o porquê desses dois universos paralelos. E quando o final chegou, eu fiquei em choque. Eu não conseguia acreditar naquilo que eu tava lendo, e eu acho que ele me deixou tão em choque, mas tão em choque, que eu não consegui me debulhar em lágrimas pelo que eu tava lendo, porque eu fiquei totalmente em choque. Mas o livro sim me emocionou, ele me deixou com um sorriso no rosto ao mesmo tempo por aquilo que eu tava lendo. E na realidade eu nem acho que esse final seja assim tão surpreendente. Ele na verdade é bem óbvio, só que eu não consegui pensar nele durante o desenrolar do livro, tanto que quando ele é revelado eu falei, é claro, né, mas eu não tinha conseguido pensar naquilo. Vi outras pessoas que já falaram que já tinham entendido desde a metade do livro, mas ainda assim, eu fiquei totalmente surpresa, eu adorei o final que a autora deu pra história, eu achei um final lindo e o livro me fez suspirar, enfim, um dos favoritos do ano que eu recomendo sem dúvida alguma pra vocês. Eu espero que tenham gostado, contem pra mim se vocês já leram alguns desses livros, quais vocês têm vontade de ler. Eu sei que cada história funciona de uma maneira diferente para cada pessoa, mas eu posso garantir para vocês que esses livros mexeram demais comigo, me envolveram muito, proporcionaram leituras que eu sempre espero encontrar naqueles livros que eu leio e que nem sempre, infelizmente, acontece. Beijos a todos, até o próximo vídeo.